Olá senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui eu vou apenas falar algumas coisas que me vêm à mente. Tava observando umas notícias, uns casos. Na verdade é uma análise de caso. Um homem que acabou com a própria vida porque é muito emocionado. Porque amava muito a esposa, pedestalizava ela. Tudo se resume a isso. O quanto ele amava a família, queria manter a família de pé, e no decorrer da história dele na família, da história dele com a família, ele deixou de se amar. E isso foi a ruína dele. Ele basicamente colocou umas azeitonas na esposa, ele azeitonou a esposa, que o traía muito. E ele não suportou. Mas a situação é um pouco caótica. Foi um pouco caótica. Eu estava assistindo a depoimentos e acabei encontrando o depoimento dele. A juíza muito humana, a juíza foi muito humana, muito imparcial, como tem que ser, na verdade. Isso até me impressionou. Enfim, ele havia descoberto uma traição da esposa, eles já estavam juntos há 18 anos. O cara é construtor, o cara era construtor de galpões. Tinha dado uma casa confortável para a família, tinha carros, tinha até jet ski. Ele era até visado na vizinhança, rondavam a casa dele com intenção de roubar os bens, ou enfim, criminosos, né? Só que ele tinha uma arma de CAC e uma outra arma de porte. Ele utilizava elas, as armas na cintura, quando estava de noite, quando ele precisava abrir o portão, manobrar carros, o portão ficava aberto. Então ele usava com frequência, né, para proteção da família. Agora voltando ao primeiro momento do depoimento, que ele fala que ele tinha se separado por causa de umas traições que ele sofreu. E mesmo separado, ele pagava o aluguel da mulher. A mulher morava com o filho dele, no casamento deles, e uma filha que era só dela, a enteada dele. E a enteada teve um papel importantíssimo no dia do azeitonamento. E outra coisa que me chamou a atenção é que era um cara que tinha só a sexta série, mas ele se comunicava muito bem, ele tinha uma oratória muito boa. E o depoimento dele foi muito claro. E eu tô ficando prolixo. Enfim, eles estavam separados, ele pagando o aluguel, as despesas da casa, não morando com ela. Ele tinha se consultado com um psiquiatra que passou medicações que faziam ele literalmente perder a vontade de voltar para a mulher. Ela pedia para voltar, ele não queria, porque ele falou que o medicamento fazia com que ele basicamente se esquecesse daqueles sentimentos que ele tinha por ela. Porém, ele teve a brilhante ideia de parar de tomar o medicamento porque ele queria voltar para a esposa, que já havia o traído. Para você ver como que o Mangina destrói a própria vida, cara. É impressionante. Estão todos os sinais diante dos olhos do cara, mas o cara escolhe se fuder. E nesse momento o animal, só falando assim, né? Voltou para casa. Voltou para casa para conviver com a família. Os dias vão se passando e ele descobre uma traição dela quando ele vai usar o notebook que ele deu para ela. Ele deu o notebook para ela, ele comprou um carro para ela, ele pagou a faculdade para ela, dela. Então, era aquele típico Betinha, né? Aí ele descobriu uma conversa lá no direct do Instagram dela com um colega de trabalho. O cara tava comendo, entendeu?
Aí nesse momento ele estava sozinho em casa, chegou o filho dele. E ele falou pro filho, porque ele estava chorando e tal, e o filho ficou preocupado. Perguntou por que ele estava chorando. Aí o filho falou, pai, é um fulano assim, assim, assado? Aí o pai falou assim, então, eu já tinha visto essas conversas dela com ele. Aí você imagina o constrangimento que esse cara não passou, a humilhação. E aí ele decidiu se separar da mulher. Só que ele se separou, mas não saiu de casa. Eles continuaram convivendo. Chegou determinado dia, ele pediu um lanche para a família inteira, porque uma vez Betinha, sempre Betinha, né? O filho dele foi buscar o lanche no portão e ele foi junto com a arma na cintura, porque, segundo ele, era dessa forma que ele fazia para evitar com que houvesse qualquer tipo de abordagem no portão. O filho ia e ele ficava na retaguarda armado, com a arma na cintura. Os dois entraram, fecharam o portão. O filho pegou o lanche dele e foi pro quarto. Ele foi para o quarto de casal. A mulher estava no banheiro. Ele começou a lanchar e a enteada dele chegou no quarto arrotando. Aí ele chamou a atenção dela. Nesse momento, foi o estopim para a digníssima dele sair do banheiro discutindo com ele, provocando, né, buscando o conflito. Aí você imagina, o filho dele estava no quarto, com o fone de ouvido, não estava escutando absolutamente nada. Começou a gritaria, começou a discussão. E ele falou, vai morar com o fulano de tal, cara. Já que você tá com ele e tal. Aí ela falou o seguinte, eu sentei gostoso nele, vou sentar mais e vou sentar de novo. Ela falou isso. Aí ele puxou a arma, mas não atirou. Ele baixou a cabeça, xingou ela. Nesse momento a enteada começa a instigá-lo, a provocá-lo. Atira, você não é homem? Atira, você não é homem? Atira, atira, atira. O cara atirou. O cara saiu de si e meteu a azeitona. Quando ele viu a merda que fez, ele foi no quarto do filho. O filho não tinha ouvido nada, tava de fone. Falou com o filho. E ele foi pra rua pra buscar socorro. Deixou o portão aberto e foi gritando na rua, né? Pedindo por socorro. Falando que a esposa dele foi alvejada por azeitonas voadoras. Passaram-se alguns minutos, o filho dele entrou em contato com ele, falou, pai, não volta para casa, tem muita gente aqui, e já chamaram já a polícia. Aí ele ligou para uma amiga e foi se refugiar na casa dessa amiga por 24 horas para sair do flagrante. O que aconteceu? Depois dessas 24 horas, ele começou a receber ligações de amigos, muitas aspas aqui, né, dizendo que ele tinha que se entregar, que era o correto e pipipi popopó. Ele, pelo menos, né, entrou em contato com um grupo de advogados. Ele tinha dinheiro já. Cara, porra, tava bem de vida. É um betinha, mas tava bem de vida. E resolveu se entregar. Eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena, ouvinte, você amar tão cegamente assim? Você sonhar, você ter o sonho infantil de ter uma família perfeita? Quantos casos como esse não existem? Inúmeros, inúmeros, são incontáveis. O cara se fudeu, perdoou a traição, coisa que não se faz, não se faz. Perdoou a traição, ela não respeitava ele mais. Eram 18 anos juntos, ela não respeitava. Tinha uma enteada dentro de casa que era o Satanás, que era o demônio, só falando assim mesmo. Ele passou por cima do orgulho dele. E quando ele se decidiu, e quando ele decidiu que ele queria terminar, ele permaneceu na mesma casa que a mulher. Aí a tensão ia se instalar, cara. Não tinha como não dar merda. Entendeu? E o cara com duas quadradas dentro de casa perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, perdeu a vida. Prejudicou o filho, que estava com 18 anos, 17. Prejudicou ele mesmo. E colocou a azeitona na mulher. Jogou a vida no lixo.
cara que tem seus 40 anos, jogou a vida no lixo. Tinha condições de separar, de ficar bem, de continuar com a sua renda, com um dinheiro legal. Não, ele preferiu pagar para ver. E esse é o preço. Pague para ver. Pague para ver.